Olá pessoal, tudo bem? Nessa nossa videoaula agora vamos falar um pouquinho de distribuição eletrônica, certo? Para começar esse nosso bate-papo, nós vamos recapitular um pouquinho, relembrar a estrutura do átomo, principalmente aí a eletrosfera, que é a região onde ficam os elétrons. Então vamos recordar então que essa eletrosfera, esse átomo, ele é formado por uma região, essa região é chamada de núcleo, e nesse núcleo, uma região pequena, maciça do átomo, nós temos os prótons e os nêutrons, certo? Os prótons de carga positiva e os nêutrons de carga zero. No entorno desse núcleo, nós temos a eletrosfera, a região dos elétrons, partículas de carga negativa. Essa eletrosfera nós temos a camada K, organizada em camadas. Camada L, M, N, O, P, Q. São 7 camadas, então 7 níveis eletrônicos, no qual a eletrosfera é dividida. É bacana entender, então, que lembrando aí do 9º ano, ou dos seus estudos de química, que essas camadas elas comportam um certo limite de elétrons. Então a camada K, ela aloca 2 elétrons, a camada L tem capacidade para 8, 18, 32, 32, 18 e 8, certo? Então, nesse primeiro momento nosso aqui, estamos falando do quê? Do átomo na sua estrutura fundamental. Núcleo, prótons e nêutrons, e a eletrosfera, os elétrons, essa eletrosfera organizada em camadas. Tá? Essas camadas, ou esses níveis eletrônicos, eles possuem uma certa capacidade para armazenar, guardar elétrons. E no nosso caso aqui, como está aí já na tela de vocês, no nosso quadro aqui, camada K comporta 2, L8 e assim por diante. Tá? Interessante observar que depois de Bohr, que fez essa primeira proposta da eletrosfera organizada em camadas, Sommerfeld, Schrödinger e outros estudiosos observaram que essas camadas, na verdade, são formadas por pequenas outras camadas, que nós chamamos agora de subníveis. Então, dentro de uma camada é possível ter até 4 subníveis eletrônicos. Quais são esses subníveis? O subnível S, e esse subnível S ele comporta no máximo 2 elétrons. Para representar um subnível, nós representamos por meio de um orbital. O orbital é uma região onde eu tenho ali 2 elétrons ao máximo, sempre em sentidos opostos. Então, no caso do S, ele comporta 2 elétrons, um no sentido anti-horário, outro no sentido horário. A mesma coisa nós temos o segundo subnível, o subnível P, que comporta ao máximo 6 elétrons. Tá? Então, o que quer dizer isso? Se um orbital, cada orbitalzinho comporta 2, o subnível P ele é formado por 3 orbitais. E esses 3 orbitais, vou preenchendo um elétron em cada orbital primeiro e faço o complemento depois. Podem alocar 6 elétrons. No subnível D, nós temos a capacidade para 10 elétrons. E aí, cada orbital comporta 2, o subnível D terá 5 orbitais. 5 orbitais, 1 elétron, 2, 3, 4, 5, 6, completando os 10 elétrons. Veja que sempre eu coloco um elétron primeiro, no mesmo sentido, completo todos os orbitais com um elétron, e depois volto lá no primeiro e vou distribuindo os demais. Reforçando também que essa quantidade S2, P6, D10 é a quantidade máxima, mas o orbital, esse subnível S pode ter de 1 a 2, o subnível P pode ter de 1 a 6, o subnível D pode ter de 1 a 10. E nós temos o quarto subnível eletrônico, que é o subnível F. Ele tem capacidade para 14 elétrons. E nesses 14 elétrons dele, nós teremos então 7 orbitais. Novamente fazendo o preenchimento. Primeiro coloco um elétron em cada orbital, depois volto do início ao fim, preenchendo e complementando. Perfeito? Bem, para a gente ter uma ideia mais fácil aí de assimilar, eu coloquei o exemplo aqui como o átomo sendo um edifício. Então você tem o átomo como um edifício. Você teria então os andares desse edifício como os níveis ou as camadas eletrônicas. Então os andares é a camada lá K, L, M,
N, O, P, Q, certo? Dentro desses andares, em cada andar desse, eu tenho diferentes apartamentos. Então, esses apartamentos seriam os meus subníveis, que são o S, o P, o D e o F. Até aí, tranquilo? Dentro desses apartamentos, nós teríamos o quê? Esses apartamentos com diferentes configurações, que eu falo assim em relação aos cômodos. Estou com 2 quartos, 3 quartos, 1 quarto apenas. Então, esses apartamentos seriam subníveis e os cômodos que compõem esses apartamentos seriam os nossos orbitais, com capacidade sempre para 2 elétrons cada um. Tá? Então aqui eu teria os orbitais. No caso do S, eu tenho um orbital. No caso do P, nós já temos 3 orbitais, capacidade para 6 elétrons. E assim eu vou tendo na sequência, como a gente já viu no quadro anterior. E aqueles que vão ocupar esses orbitais, que são os elétrons, seriam as pessoas, os moradores desses apartamentos. Perfeito? Bem, vamos direto agora para a distribuição eletrônica. E na distribuição eletrônica nós vamos usar o recurso que é o diagrama de Linus-Pauling. Tá? Esse diagrama de Linus-Pauling, ele trabalha com a ordem crescente de energia dos elétrons em cada subnível. Então, como assim, Flávio? Como ordem crescente de energia? Como que funciona? Os elétrons mais próximos do núcleo, eles possuem menos energia. Os elétrons mais distantes do núcleo possuem uma energia maior. Qual elétron que está mais próximo do núcleo? Aquele que está na primeira camada, aquele que está lá na camada K, que está coladinha ao núcleo. Então, nós temos aqui a camada 1s2, seria o primeiro subnível de menor energia. A partir dele eu vou me distanciando do núcleo, seguindo essa orientação aqui do diagrama. Então 1s2, olha lá, 2s2, 2p6. Bom, professor, por que eu não posso aqui pegando na horizontal? Não, o diagrama de Linus-Pauling ele foi construído e você deve observar, respeitar essas diagonais aqui. Então a distribuição ocorre de cima para baixo, respeitando a diagonal. Então eu vou escolhendo lá 1s2, qual que é o pouquinho mais distante? 2s2. Olha lá, subo novamente, sempre descendo, nunca subindo. Pouco mais afastado, 2p6, 3s2. Volto lá novamente lá em cima. 3p6, 4s2. Posso vir aqui, ó, pegando 5s2 e subindo? Não. Eu subo, é como brincar de tobogã. Você não brinca subindo, você só brinca descendo, tá? 3d10, 4p6, 5s2. E assim eu vou fazendo até completar o meu diagrama. Agora, é importante saber que aqui o S, o P, o D e o F representam subníveis. O 2, o 6, o 10 e o 14 representam a quantidade de elétrons que cada subnível comporta. Agora, o que representa esse número à esquerda aqui? 1, 2, 3. Representa a camada. Então, todo subnível que apresentar o número 1 à esquerda, quer dizer que esse subnível é da primeira camada, ele faz parte da primeira camada, a camada é a K. Quantos elétrons eu posso ter ao máximo? 2. Por que eu não posso ter 8, 18 na camada K? Porque ela não possui outros subníveis que a compõem. Tá? Já na segunda camada, que nós representamos pela letra L, 2 com 6, a capacidade máxima dela é 8. Na terceira camada, 2 com 6, 8, com 10, capacidade máxima da camada M, 18. Na quarta camada, que é a camada N, nós teremos lá, ó, 4, 4, 4, 4, todos os subníveis, iniciando com o número 4, indicando então que é o quarto nível, a quarta camada. 2 com 6, 8, com 10, 18, com 14, 32. A mesma coisa ocorre na quinta, na sexta e na sétima. Então, quando eu olho um subnível, o que eu tenho que compreender dele? Qual é a leitura que eu devo fazer dele? Que o número à sua esquerda representa a camada, ou o nível eletrônico. Então, quando eu tenho 1, eu tenho a camada K. Quando eu tenho 2 é o L, 3 é M, 4 é N, 5 é O, 6 é P, 7 é Q. Que a letra à direita
representa o subnível eletrônico. Então, no nosso caso aqui, o subnível S. Mas eu poderia ter o subnível P, subnível D, subnível F. E que o número aqui que apresenta sobre a letra o expoente, ele representa a quantidade de elétrons. Então, no caso aqui desse subnível S, ele está completo, ele tem 2 elétrons. Mas poderia ser S1, poderia ser P6, P5, P4, ok? Bem, vamos fazer a distribuição eletrônica então. Eu separei para você aqui a distribuição eletrônica em 3 situações. Vamos fazer a distribuição eletrônica de um átomo neutro, vamos fazer a distribuição eletrônica de um cátion e vamos fazer a distribuição eletrônica de um ânion. Tá? Essa distribuição eletrônica, ela funciona respeitando aí 2 etapas. Então, a primeira é a etapa que nós vamos retirar do diagrama, que eu chamo aqui de subníveis, nós vamos distribuir por subníveis, e depois organizar esses subníveis nas camadas da forma que conhecemos, K, L, M, N e assim por diante. Tá? É muito importante você saber que, de início, a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar é com a quantidade de elétrons que vamos distribuir. Então, se eu olhar aqui, por exemplo, o selênio, ele tem 2 números marcando ele aqui, que é o 34 e o 79. Qual desses números eu vou utilizar para quantificar os elétrons? Então, sempre será o menor, sempre será o número atômico. Tá? Então, o número atômico. Esse número atômico, ele representa o quê? Ele representa, geralmente representado pela letra Z, tá? Ele representa a quantidade de prótons. Então, ele representa o número de prótons. Professor, mas nós não vamos falar de elétrons? Sim. Para falar de elétrons, lembrando que na nossa ideia de átomo, o átomo sempre se encontra neutro. Quando eu tenho um cátion, quer dizer que ele perdeu elétrons. Quando eu tenho um ânion, quer dizer que ele ganhou elétrons. Quando eu penso no átomo neutro, o que quer dizer? Quer dizer que a quantidade de prótons e elétrons é a mesma. Tá? Então, por meio do número atômico, eu consigo deduzir a quantidade de elétrons. Para um átomo neutro, e como eu sei que esse átomo é neutro? Observando aqui, ó, no canto direito superior. Há algum símbolo aqui, existe algum símbolo positivo ou negativo indicando a carga positiva ou negativa da espécie? Não. Se não tem, o átomo é neutro. E se ele é neutro, a quantidade de prótons é igual à quantidade de elétrons. Perfeito? Então, nesse caso aqui, nós vamos fazer a distribuição eletrônica de 34 elétrons. Eu tenho o selênio, o número atômico dele é 34, e nós vamos distribuir 34 elétrons. Tá? Vamos organizar essa distribuição em 2 etapas. A primeira etapa, nós vamos distribuir por subnível. Então, nós vamos olhar para o diagrama e extrair dele os subníveis até chegar ao valor 34, até chegar à quantidade de elétrons necessária. Então, vamos começar lá no subnível. 1s2. Quantos elétrons eu já escolhi aqui? 2. Eu preciso de quantos? 34. Então, lembrando, ó, escolhi um S2, vou subir e descer. Só escolho descendo, nunca subindo. É o tobogã aqui. Próximo, 2s2. Quantos elétrons eu tenho agora? 4. Posso aqui pegar o 3s2? Não. Eu devo subir para escolher descendo. 2p6, 3s2. 2 com 2, 4, com 6, 10, 12. Novamente, ó, subindo e descendo. 3p6, 18. 4s2, 20. Precisamos de 34. 3d10, 30. Agora eu tenho o próximo, que é o 4p6. Ao colocar o 4p6 aqui, nós sairíamos de 30 para 36, mas nós precisamos de 34. Então, o P6 é a capacidade máxima
do subnível P. Mas eu vou pegar a quantidade de elétrons que eu preciso. Então ele me oferece 6 elétrons ao máximo. Mas eu quero apenas 4. Então eu registro aqui 4P4. Então, no último subnível eu faço o ajuste para a quantidade de elétrons necessária para bater a quantidade pedida. Tá? Esse subnível aqui, que é o último, ele é muito importante para nós. E nós vamos ver à frente aí também com o trabalho de tabela periódica. Ele recebe uma denominação, um nome. Ele é chamado de subnível mais energético, ou de maior energia. Tá? Então, daqui a pouquinho, no próximo quadro aí, nós vamos estar falando um pouquinho mais dele. Terminei? Não, não terminei. Agora eu vou para a segunda etapa. A segunda etapa, eu vou organizar esses subníveis agora em camadas ou níveis eletrônicos. De que maneira? Então, esquece agora o diagrama, nós já utilizamos ele. Ele é utilizado apenas na primeira etapa, certo? Agora nós vamos utilizar o que nós extraímos dele para organizar em camadas. Lembra lá? Quem começa com 1 é porque pertence à camada K. No caso aqui eu só tenho um S2 pertencente à camada K, porque aqui ó, 2 já é a segunda camada, 3 já é a terceira, 4 já é a quarta camada. Então, 1S2. Vou lá e risco para não ter perigo de selecionar de novo. Qual é a camada? Camada K com quantos elétrons? 2 elétrons. Agora vamos atrás dos subníveis que compõem a segunda camada. 2S2, 2P6. Por que eu estou aqui selecionando eles? Porque eles iniciam à esquerda com 2. Isso aqui indica, esse valor indica segundo nível, ou segunda camada. Então, 2S2, 2P6. K, segunda camada, é a camada L. Quantos elétrons ela tem? 2 com 6, 8. Vamos agora para a terceira camada. 3S2, 3P6, olha lá, 3D10. Olha a necessidade de eu organizar, porque ó, 4S2, apesar de estar na quarta camada, essa é uma camada à frente, né? Ele é um subnível menos energético do que o 3D10. Os elétrons que estão nele possuem menos energia. Então, por isso que é importante organizar. 3S2, 3P6, 3D10. KLM. Quantos elétrons? 2 com 6, 8, com 10, 18. E do quarto nível, da quarta camada, nós temos representando aí o 4S2 e o 4P4. KLMN. Quantos elétrons? 6. Essa última camada, ela também tem um nome importante. Ela é denominada de camada de valência. Certo? Então, veja, em resumo, a distribuição eletrônica ela obedece essas duas etapas. Primeiro eu faço essa extração do diagrama, tirando os subníveis, e depois, num segundo momento, numa segunda etapa, eu organizo isso em camadas. Então, tem exercício que vai pedir somente informações referentes à primeira etapa, tem exercício que já vai querer informações já da segunda etapa. É importante que eu saiba esse procedimento completo, e aí depois é só fazer a análise, a interpretação das questões. Perfeito? Agora nós vamos falar da distribuição eletrônica de um cátion. Tá? Então, a distribuição eletrônica de um cátion, aqui eu coloquei o exemplo do cobre 2+. O que é um cátion? Cátion primeiro é um íon. Íon é aquele átomo que perdeu ou ganhou elétrons. Tá? Então ele não perdeu, ganhou prótons, não. Ele perdeu, ganhou elétrons. Ele perdeu ou ganhou carga negativa. Quando eu tenho um íon carregado positivamente, que é o caso aqui, esse íon é chamado de cátion. E isso indica para nós que ele perdeu, cedeu elétrons. Nesse caso, 2 elétrons. Ah, mas se tivesse um 3+ aqui, perdeu 3 elétrons. 1+, perdeu
um elétron. Tá? Lembrando que, para fazer a distribuição eletrônica, nós vamos utilizar o quê? O número atômico, que é o 29. Agora, na distribuição de cátion, é importante você ter a seguinte preocupação. O número atômico, 29, tá? Se ele perdeu 2 elétrons, então lá no final do processo ele vai ter apenas 27 elétrons. De que maneira que eu faço a distribuição? Então eu vou distribuir primeiramente o número atômico. Vou utilizar a mesma quantidade de elétrons que representa o número atômico. Então o número atômico é 29, para o cátion eu vou distribuir 29 elétrons. Então vou pegar aqui o cobre 2+, vou já fazer a primeira etapa. Então, ó, olhou um cátion, o que você vai fazer? Primeiramente, olhar o número atômico. Qual é o número atômico dessa espécie aqui, que é o cobre 2+? 29. Qual é o procedimento? Distribuir os 29 elétrons. Professor, mas e os 2 elétrons que ele perdeu? Já não poderia descontar e distribuir 27? Não. Você vai descontar esses 2 elétrons apenas da camada de valência. Então, depois, lá na segunda etapa, no final da segunda etapa, você vai descontar esses 2 elétrons da camada de valência. Então, ó, esses 2 elétrons eles serão descontados apenas da camada de valência, que eu vou abreviar aqui por CV. Tá? Então vamos lá, primeira etapa, distribuindo então do cobre, número atômico 29, nós vamos distribuir ele ao 2+, nós vamos distribuir 29 elétrons. Tá? 1s2, o mesmo esquema, 2s2, veja que eu subi, descendo, ó, vou subir novamente, escolho descendo, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, já temos 20. E eu preciso de 29. Então, 3d9. Lembre-se lá, ó, esse subnível aqui é o subnível de maior energia, ou subnível mais energético. Agora nós vamos realizar a segunda etapa. Então, nessa segunda etapa, eu vou organizar esses meus subníveis agora em camadas. 1s2 começa com 1, então a primeira camada. 1s2, camada K. Com quantos elétrons? 2. 2s2, 2p6. Opa, segunda camada. 2s2, 2p6. Segunda camada. Camada L. Com quantos elétrons? 8. 2 mais 6, 8. Terceira camada. 3s2, 3p6, 3d9. KL, M, 2 com 6, 8 com 9, 17. E a última camada, a camada de valência aqui, 4s2, KLM, N, com apenas 2 elétrons. Terminou? Não, porque nós estamos falando do cobre 2+, que é um cátion que perdeu 2 elétrons. Então, nesse momento, você vem aqui e desconta esses 2 elétrons da camada de valência. 2 menos 2, 0, deixa de existir, e aqui está a distribuição eletrônica do cobre 2+, ou mais 2. Tá? Pessoal, presta bem atenção. Na hora de distribuir cátion, eu não desconto inicialmente os elétrons. Eu faço a distribuição pelo número atômico e depois de organizado em camadas, aí sim, lá da camada de valência, eu desconto a quantidade de elétrons que a espécie perdeu. Perfeito? Vamos falar então agora do terceiro exemplo, que é o exemplo da distribuição eletrônica de um ânion. Então eu coloquei aqui o iodeto. Tá? No átomo neutro, eu faço a distribuição pelo número atômico. No cátion, eu distribuo pelo número atômico, mas desconto os elétrons lá da camada de valência. E no ânion? No ânion, o -1 aqui,
indica carga negativa, indica que é um ânion, e indica que essa espécie ganhou. Nesse caso, ganhou o quê? Ganhou um elétron. Para fazer a distribuição eletrônica de um ânion, eu já somo esse elétron ganho ao número atômico. Então, quando eu for distribuir o iodeto, ao invés de iniciar por 53, que nem eu comecei o átomo neutro, que nem eu comecei o cátion, eu vou começar por 54 elétrons. Então, quando é um ânion na distribuição eletrônica, eu já adiciono ao número atômico para ter essa quantidade de elétrons. Perfeito? Vamos começar aqui então pela primeira etapa. Primeira etapa, vou buscar onde? Vou buscar juntar os 54 elétrons consultando o diagrama. Tá? Então, 1s2, 2s2, 2p6. A ideia é a mesma. Subiu, escolheu descendo. Subiu, escolheu descendo. 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6. Vamos ver quantos até o momento? Então, ó, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48. 48, 54. Então, 5p6. Fechou. Esse subnível que entrou aqui, ele é o quê? Subnível de maior energia. Tá? Vamos fazer a segunda etapa agora? Segunda etapa, nós iremos organizar eles em camadas. Então, lembra lá. 1s2, só tenho ele, que representa a primeira camada. Então, 1s2, camada K, com 2 elétrons. 2s2, 2p6, vão representar então a minha segunda camada. 2s2, 2p6, camada L, com 8 elétrons. 3s2, 3p6, opa, aí eu sinalando ali o 4, não. 3p6 e 3d10, 3s2, 3p6, 3d10, vão representar a minha terceira camada, tá? KLM, com 18 elétrons. Por que 18? 2 com 6, 8 com 10, 18. 4s2, 4p6 e 4d10, é meu quarto nível eletrônico. KLMN, 2 com 6, 8 com 10, também 18. E o quinto e último nível, na camada de valência, no caso, 5s2, 5p6. KLMN, O, com 8 elétrons. Aqui eu tenho a camada de valência. Perfeito? Então veja, no átomo neutro eu me baseio pelo número atômico, no cátion eu faço pelo número atômico, mas ao final desconto a quantidade de elétrons da camada de valência, e no ânion eu já adiciono o elétron ao número atômico e inicio a distribuição, seguindo o procedimento completo. Perfeito? Bem, por último, vamos debater um pouquinho em relação a esse subnível de maior energia. O que ele significa para nós? Qual o significado dele? Então, esse subnível mais energético, eu consigo tirar dele algumas informações que possibilitam identificar esse elemento na tabela periódica. Então, aqueles elementos químicos que vão ter como subnível de maior energia, ou seja, quando eu fizer a distribuição, o último subnível que entra lá,
terminar em S ou terminar em P, eu vou encontrá-los nas duas primeiras colunas da tabela ou nas 6 últimas colunas da tabela. A tabela é organizada em 18 colunas, que nós chamamos de grupo, tá? Então eu vou ter nas duas primeiras colunas, nos 2 primeiros grupos, ou nas 6 últimas, nos 6 últimos grupos, os elementos que terminam em S e P. Tá? Nós chamamos esses elementos químicos de representativos. Já os elementos que terminam em D vão aparecer aqui, ó, do grupo da terceira coluna até a 12ª, do grupo 3 ao grupo 12. Eles são chamados de elementos de transição externa ou transição simples. Então, do escândio, ferro, manganês, aqui o cobalto, todos eles que estão nessa região aqui, nós teremos então elementos de transição externa ou transição simples. São elementos, quando eu tenho a distribuição eletrônica lá, o último subnível termina em D, D1, D2, D3, tá? E por último, os que terminam em F, são os de transição interna. Fiz a distribuição eletrônica, terminou em F, o subnível de maior energia. Podemos classificá-los como de transição interna e vamos encontrá-los aqui nas duas séries que estão abaixo do corpo da tabela. Joia? Vamos só ver um exemplo. Ó, o sódio. O número atômico dele é 11, então vou trabalhar com átomos neutros. Então eu ia fazer lá a distribuição, fica 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. Ó, terminou em S1. Ó, 2, 4, 10, 11. S1. Onde vai estar o sódio? Terminou em S1, S2, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Nós teremos o quê? Olha lá, o sódio na região dos representativos vai estar na primeira coluna. Então, ó, se termina em S1, aqui na segunda coluna, os que terminam em S2. O mesmo acontece aqui na parte do P. P1, P2, P3, P4, P5, P6. Então vamos ver um segundo exemplo. Carbono, olha lá, carbono, o número atômico dele é 6. Vamos fazer a distribuição eletrônica dele. 1s2, 2s2, 2p2. Por que 2, não 6? Porque eu preciso apenas de 6 elétrons. Então 2, 4, 6. Veja que terminou em P. Onde eu vou encontrar o carbono? Na região do P. Essa parte aqui, as 6 últimas colunas, 6 últimos grupos da tabela. Mais precisamente aonde? Ó, primeira coluna, segunda aqui, coluna desse grupo. P2. Perfeito? Seguindo, ferro, 26. O ferro, vamos ver aqui onde está. 26, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Já estamos aqui, ó. 3d6. Então, ferro, 2, 4, 10, 12, 18, 20, 26. Veja que ele terminou em D. Então, vou encontrá-la onde? Olha lá. Na região dos elementos de transição externa. E, por último, eu coloquei aqui como exemplo para você o sério. Tá? Vamos fazer a distribuição dele? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10, 4p6, 5s2, 4d10, 5p6, 6s2, 4f. Vamos ver lá então, conferindo. 2, 4, 10, 12, 18, 20, 30, 36, 38, 48, 54, 56. Eu preciso de 58, 4f2. Olha lá, F1, F2. Está ali o sério, bonitinho. Pessoal, então nossa aula seria isso, tá? O nosso assunto de hoje. Falamos um pouquinho da estrutura atômica, principalmente ali da configuração da eletrosfera. E o nosso assunto principal é a distribuição eletrônica, tá? Então, distribuição eletrônica do átomo neutro, vou pelo número atômico. Distribuição eletrônica de um cátion, vou pelo número atômico, mas subtraio, diminuo, tiro esses elétrons somente lá na camada de valência. E a distribuição eletrônica de um ânion, eu já adiciono esse elétron ao número atômico e inicio a distribuição. Sempre respeitando as duas etapas, sempre identificando qual é o subnível de maior energia, que é identificado na primeira etapa,
e qual é a camada de valência que é identificada na segunda etapa. Perfeito? Para finalizar, falamos então dessas informações contidas no subnível mais energético, que ele indica o quê? Nós temos como consultar ele, através dele, identificar a posição, identificar o elemento químico na tabela periódica, ou vice-versa. Tá? Por meio do elemento na tabela, eu também tenho como predizer qual é o subnível mais energético desse elemento. Beleza? Pessoal, até a próxima. Valeu!